Volta aqui com o Jornal Gente, nesta sexta-feira, sextou, minha gente. Rádio Bandeirantes, Band News TV, abrindo espaço para a reportagem da Rádio Bandeirantes em Brasília, com o Rodrigo Vilela e mais detalhes sobre o assunto que o Pedro Campos já trouxe aqui na abertura do Jornal Gente. Votações ontem no Congresso Nacional, muito importantes, vetos do presidente da República foram derrubados. E os próximos passos a partir de agora. Conta tudo pra gente, Vilela. Bom dia. Dezenas de votos, viu, de vetos, viu, Thaís? Bom dia a todos que acompanham nossa programação. E o governo deve acionar o Supremo Tribunal Federal após essa derrota na sessão conjunta entre Câmara e Senado realizada ontem. 56 vetos dos 63 analisados por deputados e senadores acabaram caindo na sessão de ontem. Entre esses vetos estava, por exemplo, o dispositivo que trata sobre sobre o endividamento de estados, o Propag-se, um programa de socorro a esses estados. Também o licenciamento ambiental, parte ali dos vetos do licenciamento ambiental foi analisada. Deputados e senadores optaram por restabelecer alguns pontos, como, por exemplo, o autolicenciamento para empreendimentos de pequeno e médio porte. Essa derrota do governo no Congresso Nacional acontece em um momento de tensão entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Governo que está com problemas ali na articulação, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí, quem falou sobre esse assunto foi a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Em entrevista à Band News TV, ela minimizou ali esse momento de crise. Temos um trecho da fala da ministra, vamos ouvir. Essa DR é temporária. É DR, né? Toda DR demanda o quê? Paciência, diálogo, saber ouvir de ambos os lados. Não é uma tarefa fácil. Então, a gente compreende, acho que através do diálogo, e o presidente sabe negociar, dialogar, ambas as partes vão chegar no consenso. E na próxima semana ainda corre o risco de ter uma nova derrota para o governo. Isso porque o Congresso deve ter uma nova sessão. E aí, trechos, pelo menos 7 trechos dessa medida provisória sobre o licenciamento ambiental devem ser analisados novamente. Esses trechos deveriam até ter sido analisados ontem na sessão do Congresso, porém houve uma negociação entre oposição e base governista e esses itens acabaram de fora da pauta, mas devem ser retomados na próxima semana. Volto com vocês. Obrigado, Rodrigo Vilela. Vamos entender, então, o que muda, né, com essa história toda, com uma especialista no assunto, a doutora Samantha Pineda, que é advogada e atua nessa área do direito ambiental, vai trazer para a gente as considerações, aquilo que está mudando a partir desse exercício democrático que é a votação no Congresso Nacional por aqueles que foram eleitos pelo povo. Doutora Samantha, por favor, traga para a gente os principais pontos aí, explica para quem não está acompanhando muito bem esse assunto, o que muda a partir de agora, a partir da derrubada desses vetos. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao time todo reunido aí. Estava com saudade de vocês. Bom vê-los. E ainda para tratar desse tema que atinge a vida de todas as pessoas. A gente pensa, mas licenciamento ambiental, nem tem um empreendimento, isso não tem a ver com a minha vida. Tem, porque o licenciamento, a falta do licenciamento ambiental e das regras claras na federação, no Brasil, estava com pelo menos 55 mil obras públicas paradas, fora os empreendimentos particulares que não têm as regras claras para saber que tipo de licenciamento precisa para fazer alguma coisa. Eu sempre gosto de dar o exemplo da linha de transmissão. Quem em São Paulo ou no Paraná não passou por apagão aí nos últimos tempos e está se tentando trazer uma linha de transmissão do Nordeste aqui para o Sudeste e para o Sul e não se consegue, porque cada estado por onde passa essa linha de transmissão tem uma regra de licenciamento diferente. Então, a tentativa desse projeto sempre foi uniformizar as regras básicas do licenciamento ambiental. As principais mudanças, até como foi citado aqui na reportagem, é a lei o licenciamento por autodeclaração. É uma lei de adesão e compromisso, um mandado de adesão e compromisso que tem nessa lei que diz o seguinte: empreendimentos que têm um impacto conhecido, e eu sempre gosto de usar uma padaria, uma farmácia, um salão de beleza, são baixo
são de baixo impacto ambiental e são de impacto ambiental conhecidos. Não precisa demandar o órgão ambiental para fazer um estudo do impacto ambiental desse empreendimento. Esse tipo de empreendimento vai poder entrar no site do órgão ambiental, ver lá quais são as regras básicas para fazer esse licenciamento, tem que ter um filtro, tem que ter um tratamento dos efluentes e tal, se compromete a cumprir aquelas condicionantes e já está automaticamente licenciado, claro que sujeito à fiscalização. Isso vai destravar muita coisa. Tem vários exemplos, dezenas de exemplos de empreendimentos de baixo e médio impacto que são inviabilizados, muitas vezes por falta dessas regras de licenciamento. Pedro. Samantha, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, também sentimos saudades da nossa convivência. Eu quero dizer o seguinte, eu quero questionar e pedir que você esclareça o seguinte, a gente tem assistido parlamentares, enfim, de outra matriz ideológica, digamos assim, não necessariamente de direita, mas assim, parlamentares que não são de esquerda, comemorando o fato de que a derrubada desses vetos constitui um avanço, né? Ou seja, constitui um avanço no sentido de favorecer quem de fato trabalha neste país, né? Quem de fato produz neste país. Mas há a alegação do governo, dos governistas, sobretudo dos ambientaloides mais radicais, no sentido de que houve um retrocesso. Queria que você explicasse aqui da maneira mais pedagógica possível para os nossos, didática, né, possível para os nossos assinantes e também ouvintes da Rádio Bandeirantes, afinal de contas, o que é que aconteceu ontem? Foi um retrocesso ou foi um avanço? Olha, Cláudio, eu trabalho com direito ambiental há 25 anos. E eu tenho filhos, quero ter netos, eu cuido do meio ambiente, eu gosto do meio ambiente, eu afirmo categoricamente que não há diminuição na proteção ambiental. Portanto, não há retrocesso no cuidado ambiental quando a gente tem regra clara para cumprir. Então, o que o governo, e eu vi ontem Marina Silva falando a respeito da aprovação dessa lei, o que chamam de retrocesso é porque certos segmentos confundem excesso de burocracia, dificuldade de empreender, preço alto de licenciamento com proteção. E a gente está vendo ao longo da história que isso está errado. Não é a burocracia, não é ser um licenciamento caro, não é ser difícil de tirar um licenciamento que está impedindo, por exemplo, acontecer desmatamento ilegal, garimpo ilegal, tráfico de madeira, tráfico de animal silvestre. Isso nunca impediu. Quando nós facilitamos para os empreendedores que querem fazer certo, quando a gente facilita para as pessoas de bem e damos acesso à boa ocupação, nós tiramos a marginalidade, a criminalidade, a má ocupação. Então, não houve retrocesso, burocracia não é sinônimo de cuidado ambiental, nós temos regras claras, por exemplo, um retrocesso que dizem agora não precisa mais consultar o IBAMA para tirar a Mata Atlântica, vão desmatar a Mata Atlântica. O que me incomoda é o jeito mentiroso de trazer o impacto por uma crença que não é verdade. Hoje, existe uma lei da Mata Atlântica que protege esse bioma, que não é o Código Florestal, é uma outra lei de 2006. E hoje, para você fazer qualquer intervenção em Mata Atlântica, você precisa de anuência do IBAMA. O que acontece nesses projetos que tem algum tipo de intervenção em Mata Atlântica? O IBAMA senta em cima do processo e nunca sai essa licença. E aí o sujeito abandona aquela área e o que acaba acontecendo é invasão, favelização, ocupação irregular, ocupação clandestina e o problema para o meio ambiente. Então, vamos mudar um pouquinho essa receita e enxergar isso como uma possibilidade de providenciar a boa ocupação, ordenada, sustentável e afastar realmente essa marginalização que é o que tem predominado nos danos ambientais aqui no Brasil. Samantha, bonjour para você aqui de Paris. Que bom que você está aqui com a gente. Faço das palavras do Cláudio as minhas. E para destrinchar esse assunto, que é muito complicado, né? Porque quando a gente pensa assim, o Brasil precisa produzir. Claro que precisa produzir. O Brasil tem tudo, tem energia limpa, é um país maravilhoso, mas essas burocracias ficam travando o desenvolvimento. Na sua opinião, quais os estados mais prejudicados, inclusive por essa lei aí dos biomas que você acabou de citar, e quais as regiões, assim, o que precisa ser feito para essas áreas serem ocupadas, para elas serem produtivas? Excelente pergunta. Bonjour, Sônia, para você aí em Paris.
Quando nós olhamos o mapa de desenvolvimento do Brasil, a gente consegue ver que dá para conciliar cuidado ambiental com desenvolvimento, por exemplo, olhando para Santa Catarina. Santa Catarina é um estado desenvolvido, que tem mais de 25% de vegetação nativa, que tem diversas unidades de conservação e áreas indígenas. Mas quando a gente olha para o norte do Brasil, nós temos os menores índices de desenvolvimento humano, os menores índices de alfabetização, altos índices de criminalidade, prostituição infantil e tráfico, porque não há alternativas de desenvolvimento legais nessa região. Então, a falta da clareza no licenciamento para que você possa, por exemplo, fazer turismo sustentável. Por que o Brasil, com tantas belezas naturais, não consegue desenvolver nesse setor? Porque é impossível construir um hotel, um resort, mesmo que com todas as regras ambientais, sem intervenção na vegetação. Nós temos aqui na Ilha do Mel um exemplo, que é uma pousada que foi feita toda sobre palafitas, não interferiu na restinga, tem telhado verde, tem estação de tratamento, faz aulas de educação ambiental e convive pacificamente com a natureza. Então, o que a gente percebe é que essa mácula, essa coisa, esse sinônimo errôneo de que burocracia e dificuldade é sinônimo de proteção, tem trazido o atraso no desenvolvimento do norte do Brasil, principalmente. Vamos falar de abertura de estradas, inclusive, e esse é um ponto que ficou para ser discutido depois, porque para as prioridades do governo, quando o governo viu que estava perdendo tudo, ele falou, vamos parar essa votação e negociar um pouquinho para a semana que vem. Por quê? Porque ele quer o petróleo da Foz do Amazonas. Também é licenciamento ambiental. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Quando a gente olha para isso. Precisamos olhar para o norte brasileiro, entender que temos sim um jeito diferente de desenvolvimento, dá para a gente conseguir produzir e desenvolver de um jeito maravilhoso, como foi mostrado pela AgriZone na COP30, nossa agricultura, nossa pecuária, nossa produção de energia. Dá para a gente fazer cidades sustentáveis, como temos exemplos no Brasil, só que diante dessa mentalidade de trava, que julga que burocracia é a mesma coisa que proteção, o Brasil não caminhou. Por isso que eu acho que essa derrota do governo ela é muito significativa, inclusive para que os estados possam se desenvolver de um jeito diferente, mostrando para o mundo que a gente sabe fazer. A gente está conversando aqui no Jornal Gente com a Samantha Pineda, ela é advogada, especialista em direito ambiental, falando sobre a nova lei de licenciamento ambiental que vai vigorar no Brasil. Foi aprovada pelo Congresso, sofreu vários vetos do presidente Lula, que ontem foram derrubados nessa sessão conjunta do Congresso Nacional. Samantha, você já falou sobre a importância do licenciamento ali na microeconomia, não é? Eu queria te ouvir agora sobre o que muda a partir de agora, caso isso vá para frente, porque sempre tem o risco do Supremo Tribunal Federal ser acionado e colocar água na fervura, mas enfim... Caso a lei fique dessa forma, o que é que muda em termos de licenciamento para grandes obras de infraestrutura? A gente fala muito aqui sobre outros países, a Sônia Blota é nossa apresentadora em Paris, justamente para colocar esse foco aqui do Brasil no mundo. Quando a gente olha a China, por exemplo, e a quantidade de obras gigantescas de infraestruturas que os chineses conseguiram fazer num prazo de 20, 25 anos, é impressionante. O país mudou completamente e mudou para melhor. E aqui a gente esbarra ainda em muitos problemas em relação à infraestrutura. Estrada, geração de energia, extração de petróleo, tudo isso. O que muda com essa lei? Isso de alguma forma, incentiva grandes projetos ligados à infraestrutura? Incentiva, Thaís, e nós podemos ser melhores que a China. Porque a China falou agora, né, de novo, falando de COP, que não iria estabelecer a sua meta de descarbonização, ou seja, não iria mudar a matriz energética para uma matriz mais limpa, porque usa muito carvão, enquanto não se desenvolvesse. Embora no ano passado a China tenha sido o país que mais investiu em energia limpa, eles estão fazendo uma transição energética, ele ainda é disparado o país que mais emite gases de efeito estufa. Mas óbvio que a gente olha para a China, para todo esse desenvolvimento, e a gente olha aqui para a Ferrogrão, por exemplo. A Ferrogrão é uma estrada de ferro, queria ligar uma área super produtiva do Brasil até o porto, e que não consegue fazer isso, faz 6 anos que está parado por causa de um problema de licenciamento ambiental. Então, certamente, essa legislação vai, primeiro, na minha opinião, facilitar a apresentação desses projetos com celeridade, porque tem regra pré-estabelecida.
Segundo, vai ficar mais barato o processo de licenciamento. E, por fim, eu entendo que vai trazer mais proteção, porque eu não tenho, durante essa vida que trabalho com o meio ambiente, eu não tenho exemplos onde a proibição trouxe proteção. Eu só tenho exemplos onde a proibição trouxe clandestinidade. Rio de Janeiro, um cliente que não consegue fazer um empreendimento que é um resort sustentável e um condomínio numa praia, está sendo invadida pelo Comando Vermelho. Então, a gente vê o que virou Angra dos Reis, né? A gente sabe que esse processo de não levar, inclusive, essa infraestrutura macro, estradas, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, isso são vetores de desenvolvimento de regiões que ficam travados por conta de licenciamento ambiental. E eu gosto bastante de falar da Ferrogrão, porque a Ferrogrão passa em uma porcentagem que é menor do que 1% de uma unidade de conservação, e se propôs a dar 10 vezes mais do outro lado dessa unidade de conservação, mas o Ministério Público diz que não. Outro exemplo que eu gosto de dar é a mineração. A mineração de potássio, por exemplo, em Autazes, que é no Amazonas, ela iria fazer com que o Brasil se tornasse praticamente independente de mais de 30% de fertilizante. Nós importamos mais de 80%, do potássio principalmente, mas iria dar uma autonomia para o Brasil, iria ter uma pegada de carbono muito menor, porque a gente está trazendo do Canadá. Faz a conta de quanto emite de gás de efeito estufa e quanto polui a gente importar isso. Só que ficou por mais de 8 anos parada a mina de Autazes, porque não conseguia licenciamento ambiental. Então, acho que vai levar desenvolvimento, sim, e de um jeito diferente, porque as regras não foram flexibilizadas. Continuamos tendo áreas de preservação, continuamos tendo que ter medidas mitigadoras dos impactos. O empreendedor precisa provar que não existe uma alternativa locacional ou tecnológica mais sustentável, melhor para o meio ambiente. Eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para isso, porque é, sim, desenvolvimento sustentável na veia esse projeto. Doutora Samantha Pineda, especialista em direito ambiental, trouxe para a gente aqui considerações importantes. Mais uma? Claro, Cláudio, eu só vou trazer, como a gente estava lá na Claro, você vai fazer já, só para, como a doutora mencionou aí, a COP, né, que a gente estava acompanhando lá e os números, é muito importante que a gente lembre sempre que os produtores rurais preservam 50% das nossas reservas. O Brasil preserva 65% do seu território. E com terras férteis, né, coisa aí que a gente não vê por aí mundo afora. Então, se tem, né, aqui um dado histórico para ser levado em conta nessa discussão, é justamente esse. Cláudio Humberto, a tua pergunta. Então, Pedro, desculpa que eu achei que você estava encerrando, aí eu precisava fazer essa pergunta final. Que é o seguinte, Samantha, eu me lembro, acho que no primeiro governo Lula, o segundo, mas enfim, um desses governos iniciais dele, ele enfureceu os ambientaloides no Brasil quando ele reclamou de que uma obra importante em Santa Catarina, de uma rodovia, né, em Santa Catarina, chamada Rodovia da Morte, que solucionaria um problema gravíssimo de segurança para as pessoas, foi tudo interrompido porque alguém achou ali debaixo de uma ponte uma perereca. Aí ele reclamou dessa história, essa história da perereca, não sei o que e tal. Hoje o Lula piorou muito, né, sobre esse aspecto. Hoje ele reza na cartilha daquela turma da perereca, né? E como a gente viu nos discursos na COP30 e nesses discursos todos sobre a questão do meio ambiente. Mas o que eu gostaria de saber de você, assim, essa turma da perereca, né, é uma turma também que ganhou muito, não ganhou apenas poder, né? A gente sabe que no setor público o que prevalece é a criação de dificuldades para se vender facilidades. Muita gente ganha dinheiro com isso, com essas dificuldades, né? Inclusive na exigência ou na elaboração desses relatórios de impacto ambiental, etc. Essa burocracia, o problema dela é que ela não existe apenas para encher o saco. Ela existe para gerar negócios, né, para determinadas figuras. Eu queria falar sobre isso. A transformação que é a derrubada desses vetos, a lei, né, a lei de licenciamento ambiental, a nova lei, nos traz, que é exatamente a libertação desse tipo de situação. Cláudio, é um ponto que fica escondido, né? A gente tenta aqui nivelar a informação para que as pessoas tenham realmente essa noção de que não está se tirando proteção, é só
realmente diminuição de burocracia, aumento de celeridade, mas os órgãos ainda têm o poder de veto. Se um empreendimento for impactante, nós temos um regime de licenciamento no Brasil que é tríplice, a licença prévia de instalação e de operação. A licença prévia, ela vê se aquele tipo de empreendimento pode estar naquele local. E o governo continua com a discricionariedade, com a possibilidade, a faculdade de dizer não, um aterro sanitário aqui nesse lugar não cabe, uma usina aqui nesse lugar não vai sair. Então, a negativa da licença, ela é possível. Mas é importantíssimo a gente olhar para trás, para além do que está na frente, desburocratização, maior celeridade, proteção, para olhar para isso. Tem muita gente vivendo do problema. Quando a gente olha, e ontem a fala da ministra foi no sentido de que, tudo bem, e eu acho importante o Legislativo entender isso, tudo bem, Legislativo, vocês derrubaram os vetos do presidente, mas eu vou usar portaria, resolução, decreto, tudo que for infralegal e que estiver na mão do governo para dificultar isso. Por quê? Porque hoje é uma venda não só de EIA-RIMA, estudos de impacto ambientais e relatórios, mas de projetos e de pareceres e de opiniões, porque quando não se tem a regra clara, é fácil ter dúvida. Então, o empreendedor, quando ele quer fazer um investimento, ele tem que contratar um exército de profissionais multidisciplinares para poder fazer os estudos e provar para o órgão ambiental que não tem, ou que o impacto pode ser mitigado, ou que o impacto pode ser absorvido. E esta indústria vai acabar. Hoje, sem a lei de licenciamento ambiental, o que existia era uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um conselho, não é lei, não é um órgão do legislativo, não é uma coisa oficial do ponto de vista de legitimidade num Estado democrático de direito, e esse CONAMA é que fazia as resoluções, e quem estava sentado lá trabalhava depois de criadas as resoluções para resolver os problemas. Então, todo esse esperneal aí, a gente vê de gente que vive do problema, certamente, e que quando a regra está clara, você não precisa mais de tanta explicação. Porque se você cumpriu, você tem direito, se você não cumpriu, você não tem. E aí isso vai deixar muita gente sem trabalho. Eu só queria falar um pouquinho sobre o comentário anterior do Pedro, que de fato, né, o agro preserva demais. Aliás, a gente pôde mostrar bastante isso nessa COP, mas nessa lei de licenciamento ambiental existia uma dispensa ao produtor rural de licenciamento. Por quê? Porque eu já tenho um procedimento próprio, eu tenho autorização de desmatamento caso eu vá desmatar, eu preciso fazer o cadastro ambiental rural para provar que eu tenho reservas legais e áreas de preservação permanente, e isso havia sido vetado, esse veto caiu. Então, hoje, o produtor rural, que tem o seu cadastro ambiental rural feito, não precisa estar homologado pelo Estado, ele está dispensado de licenciamento ambiental e não se faz mais do que a obrigação num Estado onde o produtor tem tanto mérito de cuidar do meio ambiente e também tanta obrigação, né? É isso aí. Doutora Samantha, sempre um prazer te receber por aqui. A senhora é muito didática, né? Traz aí com clareza esses assuntos aí para a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade aí. Bom fim de semana, hein? Obrigada, um beijo para todos vocês, sempre às ordens. Pedro, um prazer estar aqui. Obrigada. 8h43, na sequência aqui do Jornal Gente, Pedro, as informações sobre aquela mega operação de ontem que envolveu sonegação de impostos e fraude envolvendo o setor de combustíveis. Você vai saber o que foi descoberto até agora. Já, aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.